Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós pedimos, Senhor, a graça do vosso Santo Espírito sobre cada um de nós e que nos auxilie cada vez mais para que o possamos compreender, meditando a vossa palavra, os caminhos da nossa salvação e que nos auxilie cada vez mais em nossa conversão. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus irmãos e irmãs, estamos aí hoje na quarta-feira da 20ª semana do Tempo Comum e vamos meditar hoje o capítulo 20 de São Mateus, versículos de 1 a 16a. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história do patrão, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo e viu outros que estavam na praça desocupados. E lhes disse: ide também vós para a minha vinha, eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo, ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? E eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores, paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão: estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro? Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, hoje meditando esse capítulo 20, versículos 1 a 16a do Evangelho de São Mateus, somos colocados diante de uma imagem muito cara para o povo de Israel, a imagem da vinha. A vinha é o lugar onde o povo de Deus trabalha, é o povo querido. Tanto que, dentro do Antigo Testamento, sempre quando nós vemos a imagem da vinha, por qualquer momento isso nas Escrituras, isso lembra o povo de Deus. Só que aqui nós vemos o Senhor colocando o seu lugar como patrão e diversos empregados em vários momentos, sendo que é muito interessante perceber a forma como é tratados. O primeiro grupo, que é logo da madrugada, é combinado uma moeda de prata, que é uma diária. E dentro de Israel fica assim até hoje, grupos de pessoas esperando ali numa praça, sendo chamados para trabalhar. Isso é uma realidade que acontece dentro desse povo. As pessoas ficam esperando os donos dos campos chamarem. E às vezes elas passam o dia inteiro esperando. Tanto que vejam que o Senhor ele vai em várias horas. Vai de manhã, de madrugada, depois sai às 9, sai às meio-dia, às 3 horas da tarde, e por último, sai às 5 da tarde e ainda encontra o grupo. Mas vejam que na hora do tratamento, do pagamento, Jesus mostra que esse patrão começa a pagar do último para o primeiro. E ele começa a pagar uma moeda de prata. E aqueles que entraram para trabalhar por primeiro achavam logo que ia receber mais, tanto que quando recebem a mesma coisa eles se injuriam com o patrão e resmungam, até reclamam, justamente para mostrar eles nessa condição na qual eles achavam que tinham mais direito. Uma coisa que nós precisamos perceber nesse Evangelho é a generosidade de Deus. Ele derrama
da mesma forma para todos aqueles que entram para a sua vinha, a sua graça. Mas o problema é quando nós queremos achar que nós, por termos mais tempo, somos donos e temos mais direito que o outro que chegou agora. Esse é o verdadeiro inferno das comunidades, que acabam, infelizmente, levando, por falta de conversão e por falta de uma vida espiritual, aquelas pessoas que estão mais tempo na igreja se transformam isso na vida do outro. Um verdadeiro inferno, diz Sartre, né? Ele vai dizer isso, inferno são os outros, né? Uma forma irônica que eu estou aqui brincando, mas quando a pessoa perde a visão da conversão por causa do tempo, do crescimento espiritual, ela se acha apegada, ela se apega a essa realidade achando que tem mais tempo, tem muito mais direito, acha que tem mais voz, e acaba, na verdade, sendo um empecilho e até mesmo uma pedra de tropeço dentro da própria comunidade. Mas vejam que nós precisamos perceber, é a imagem até mesmo do Calvário. O bom ladrão, que nós chamamos assim, naquele instante ele conheceu Jesus e ele suplicou só para lembrar, foi chamado a encontrar-se com o Senhor na glória. É isso que nós precisamos perceber, que a graça de Deus, ela vem e passa na nossa vida. Nós precisamos acolher, independente do tempo que nós passamos na igreja, que nós precisamos ter essa questão muito fincada na nossa vida, aonde o Senhor traz para nós a graça que é abundante na nossa vida, para que nós possamos trabalhar e fazer crescer cada vez mais os frutos que o Senhor concede em nós. E não é para que nós venhamos nos apoderar dessa graça achando que nós somos donos dela. Muito pelo contrário, a graça é dom que é doado por nós, para que nós possamos gerar esses frutos que são os dons do Espírito Santo, os carismas, para que possam frutificar a vida da igreja. E é onde nós precisamos perceber cada vez mais que se o Senhor colocou para nós essa graça, nós precisamos da mesma forma distribuir essa graça para o crescimento do seu reino. A vinha não é nossa. O reino de Deus não é nosso. O que nós recebemos do Senhor também não é. Essa graça que nós precisamos acolher e conscientizarmos. O que o Senhor nos dá, nós precisamos acolher e distribuir com generosidade no seu amor. Por isso, peçamos ao Senhor que nos ajude cada vez mais em nossa vida, para que cada dia mais nos capacite esse verdadeiro desapego, aonde nos ajude a deixar que a graça do Senhor nos conduza a viver esta experiência de abandonarmos completamente suas mãos e sustentar a nossa vida para que possamos trabalhar para a construção do seu reino e fazer com que transborde cada vez mais a sua vida em nós e nos nossos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus nos abençoe, proteja e guarde de todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia. Deus abençoe a todos.